Muito boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta mais uma sessão deste colendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como de hábito, iniciaremos pela pauta protocolar. Enviaremos votos de pesar pelo falecimento do desembargador Marcelo Caio Ferreira de Castro, aposentado, falecido no último dia 27 de outubro. E também enviaremos votos de felicitações, mercê das aposentadorias dos desembargadores Abenhatar de Paiva Coutinho, Nilton de Oliveira Neves e Reinaldo Sintra Torres de Carvalho. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. ADINs, números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 58, 59, 60 e 63. Nos itens 11 e 19, há votos convergentes da eminente desembargadora Luciana Bresciani. Agravo, números 1, 2, 3 e 52. Conflito de competência, números 4, 5, 6 e 53. Embargos de declaração, de 32 a 39 e 64. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, número 40. Mandado de segurança, 42, 43, 44, 45, 65 e 66. Reclamação, 48, 49 e 50. Representação criminal, número 51. Adiado a pedido do desembargador Ricardo Dipp, número 13, em que é relator desembargador Carlos Monerá. Adiado por uma sessão, número 46, relator desembargador Damião Kogan. Sobra da desembargadora Silvia Rocha como relatora, número 17. Sobra do desembargador Afonso Faro Júnior como relator, número 54. Destaques da desembargadora Luciana Bresciani. Números 62, em que é relatora a desembargadora Silvia Rocha, 22, em que é relator o desembargador Vico Manhas, número 30, em que é relator o desembargador Luiz Fernando Nishi, e número 61, em que é relator o desembargador Fábio Gouveia. Suspendo agora a sessão judicial e vamos retomar a sessão administrativa. O número 1 da pauta já foi julgado por se tratar de segredo de justiça. Já foi julgado com a presença da patrona da parte interessada. Número 2, prorrogação de prazo para a conclusão de PAD. É relator o desembargador Carlos Monerá. Prorrogação de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar de interesse do Dr. Antônio Marcelo Cinzolo Rímola, juiz de direito da 8ª Vara Civil da Comarca de Osasco. Nós temos o parágrafo 9º do artigo 14 da Resolução 135 de 2011 do CNJ. Matéria está em discussão. A unanimidade de votos deferiram a prorrogação do prazo. No mais, são afastamentos de magistrados e magistradas, alguns já deferidos ad referendo deste colendo órgão especial. Matéria em discussão, deferidos à unanimidade todos os afastamentos. Retomando a pauta judicial, há sobre a mesa um pedido de preferência e um pedido de sustentação oral. Primeiro pedido de preferência é o número 41 de ordem, incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, em que é relator o eminente desembargador Ricardo Dipp, com voto 62.633. Tem a palavra o nobre relator.
Senhor presidente, senhores desembargadores, procuradores de justiça, procurador de justiça, advogados e demais presentes, é um caso de arguição de inconstitucionalidade de duas leis aqui do município de São Paulo, que instituíram programas de parcelamento incentivado de débitos fiscais, nelas estabelecendo hipóteses de exclusão do contribuinte sem prévia notificação. O meu voto não conhece do incidente, pois a questão já foi apreciada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em recurso repetitivo e é caso de aplicar-se o disposto na regra do parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. Eu menciono no voto os precedentes do Supremo Tribunal Federal, incluindo designadamente o decidido no recurso especial, recurso ordinário 669196, tema 668. Meu voto, portanto, senhor presidente, sugere o não conhecimento do incidente, determinando-se a devolução dos autos à colênia da Câmara de Origem para seguir o julgamento. Muito obrigado. O eminente relator propõe o não conhecimento do presente incidente. A matéria está em discussão. Por votação unânime, não conheceram do incidente de arguição de inconstitucionalidade e determinaram a devolução dos autos à colênia da Câmara de Origem. Assim fica decidido. Primeira sustentação oral é o número 47 de ordem, mandado de segurança civil, em que é relator o eminente desembargador Figueiredo Gonçalves. Tem o voto 59.382. Pede a sustentação oral à doutora Viviane Cristina de Souza Limonge, pelo impetrante Cláudio Giacomelli. Solicito a doutora Viviane que ocupe a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutora Viviane. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos os excelentíssimos desembargadores deste órgão especial. Excelentíssimo senhor procurador de Justiça, é minha segunda sustentação neste órgão especial. A primeira foi em 2012 e é sempre um grande desafio para o advogado estar aqui à presença de vossas excelências. A hipótese de mandado de segurança impetrado contra ato do senhor, excelentíssimo senhor presidente da seção de direito privado do Tribunal de Justiça, que, tendo recebido um agravo interno, não remeteu à Câmara de Presidentes para julgamento. Esta é a síntese e a objetividade do mandado de segurança, mas eu peço licença para fazer uma breve digressão sobre o caso. É uma ação indenizatória, ela foi julgada improcedente, mantida em procedência perante a 12ª Câmara de Direito Privado. Foi interposto recurso especial com fundamento no 489/2022 do Código de Processo Civil, ou seja, em tese, segundo a tese da defesa, a matéria não estava totalmente pronta para julgamento, porque haveria questões fáticas ainda que deveriam ser sanadas pela seção de direito privado. E em juízo de admissibilidade, a Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial, sob fundamento de que teria havido violação à súmula 479 dos recursos repetitivos, a súmula 479 do STJ, violando o recurso repetitivo. Nós explicamos em agravo, em recurso especial, que não se tratava de violação à súmula, pelo contrário, queria se fazer valer a súmula, mas que, a despeito do mérito, haveria uma questão prejudicial à análise do mérito, que é a nulidade do julgado, com base no 489/2022 do Código de Processo Civil. Não se conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que deveria ter sido interposto agravo interno para a realização, em tese, do distinguish, e foi interposto um novo agravo interno, dizendo que não haveria possibilidade de realização do distinguish, justamente porque haveria arguição de matéria prejudicial à análise de mérito consubstanciada na nulidade do julgado. Este é um tema muito complexo, ainda que possa se admitir que teria tido a necessidade de interposição de agravo interno para a realização de distinguish.
essa é uma matéria muito difícil, porque, em tese, haveria dois fundamentos, uma parte processual e uma parte de súmula. Em tese, o nosso Código de Processo Civil ele tem uma lacuna aí, porque na jornada de direito processual civil, nessas hipóteses como essa, disse que é para interpor um agravo em recurso especial, porque existe matéria de lei federal questionada, e um agravo interno. Por outro lado, a advocacia fica premida entre essas duas questões. Bom, de todo modo, foi interposto agravo interno para explicar essa situação para a presidência do egrégio da seção de direito privado. No entanto, foi mantida o trancamento do recurso, razão pela qual foi impetrado esse mandado de segurança. Então, esse mandado de segurança, ele requer a remessa deste recurso à colém da Câmara de Presidentes e, na Câmara de Presidentes, vai se requerer oportunamente o provimento do recurso para que esse recurso seja destrancado e remetido para o STJ, pelo menos no tocante à arguição da violação a 489/2022 do CPC, sob pena dessa matéria de lei federal ficar sem tutela jurisdicional sobre o tema, porque, com todo o respeito, quem detém a competência para tratar sobre violação ao 489/2022 a competência última é o Superior Tribunal de Justiça. Então, este mandado de segurança diz respeito à remessa, a ordem diz respeito à remessa do agravo à colém da Câmara de Presidentes. É o que requeiro. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais pares, cumprimento o Ministério Público por seus procuradores de justiça aqui presentes, cumprimento a digna advogada que fez a sustentação oral. Senhor presidente, embora eu aprecie as questões colocadas agora na sustentação oral, o grande obstáculo desta impetração é de que este órgão especial, interpretando o regimento interno deste Tribunal de Justiça, à luz do artigo 13, inciso 1º, a linha B, tem se entendido como incompetente para deferir mandado de segurança contra ato de presidente de sessão. A competência nossa do órgão especial é para mandados de segurança e habeas data contra o ato do próprio órgão especial, do Conselho Superior da Magistratura e seus integrantes das turmas especiais, da Câmara Especial e relatores que as integram, dos presidentes da comissão de concurso, etc. Veja, tem-se entendido que, embora o presidente da seção de direito privado componha o Conselho Superior da Magistratura, somente cabe mandado de segurança contra a decisão sua quando ele o faz atuando junto ao Conselho Superior da Magistratura, porque o artigo 13, inciso 1º, letra B, fala em Conselho Superior da Magistratura e seus integrantes. Há diversos julgados nesse sentido, e eu menciono alguns aqui no meu voto, e por essa razão, senhor presidente, eu estou denegando a ordem, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, incisos 1, 4 e 6º do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, parágrafo 5º, da Lei do Mandado de Segurança. Muito obrigado. O eminente relator, então, propõe a extinção do feito e, com a consequente denegação da ordem, a matéria está em discussão. Com a palavra, a desembargadora Luciana Bresciani. Presidente, eu cumprimento a nobre advogada pela sustentação oral e indico vista. Julgamento suspenso, mercê de indicação de vista da desembargadora Luciana Bresciani. Muito obrigado, a doutora Laura. Temos agora 3 feitos adiados e 4 destaques. Vamos ao primeiro adiado. É o número 55 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator eminente desembargador Damião Kogan, com votos 51.000
565. Esse feito foi adiado na última sessão, a pedido do desembargador Campos Melo, mas não houve ainda aprovação de voto pelo eminente relator, de maneira que Sua Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu acabei mudando um pouco o voto, eu reli lá e vi os acréscimos aí que o desembargador Monerá havia feito lá, que muito ponderado. Eu estou entendendo que, julgando parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 9º a 12º da Lei 1076/2023 do município de Fernão. Era um programa de assistência ao desempregado denominado Frente de Trabalho da Outras Providências, ação proposta pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, aduzindo afronta aos artigos da Constituição Paulista. Arguição de contratação por tempo determinado que não atende necessidade temporária de excepcional interesse público, contratação de cunho assistencial com vinculação à participação de cursos de qualificação profissional. Então, eu modifiquei o voto e estou julgando parcialmente procedente, sendo inconstitucionais os artigos 9 ao 12º, no meu entender. Pois não. A palavra o desembargador Campos Melo. Senhor presidente, cumprimento todos os presentes, na pessoa de Vossa Excelência. Eu estou externando aqui uma divergência. Entendo que permissão para contratação temporária depende de necessidade administrativa transitória e que seja de excepcional interesse público. E o diploma legal que estabelece esse tipo de contratação deve fixar, identificar o que é o interesse público excepcional, sob pena de incompatibilidade com a Constituição. Há um acórdão já antigo do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a lei deve especificar quais são as atividades relevantes para a contratação temporária, demonstrando a real existência da respectiva necessidade. E o artigo 1º da lei em discussão, que cria um Programa Municipal de Combate ao Desemprego, denominado Frente de Trabalho, não faz nenhuma menção ao interesse público porventura existente. É óbvio que se ele não fala do interesse público, ele tampouco menciona a excepcionalidade do interesse público. Eu trago a colação precedente da palavra do desembargador Ricardo Anaf, no mesmo sentido, e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, relatada pelo ministro Dias Toffoli, que redundou na repercussão geral ao tema 612, em que se proclamou que a validade de contratação temporária depende, entre outros requisitos, estar prevista em lei a excepcionalidade do interesse público. De modo que eu peço vênia ao eminente relator sorteado para julgar a demanda procedente, determinando que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade passem a incidir no prazo de 120 dias contados do julgamento, assinalando, porém, que as novas admissões já devem ser vedadas a partir de agora. E assinalo também a irrepetibilidade. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Então, o eminente relator propõe a procedência parcial com declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9º, 10º, 11º e 12º, ao passo que a divergência aberta pelo desembargador Campos Melo propõe a procedência da ação. Matéria em discussão, tem a palavra o desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, eu reitero os cumprimentos anteriores e quero ressaltar que esta questão já é objeto de debate neste órgão especial em alguns julgamentos. E, ultimamente, temos tido até maioria no sentido da improcedência da ação. Veja bem, a cidade de Fernão, antigamente denominada Fernão Dias, em homenagem ao bandeirante Fernão Dias Paes Leme. Agora, como estamos pretendendo revisar a história a respeito dos bandeirantes,
ela aprovou legislação no sentido de mudar a sua própria denominação e passou a se chamar pura e simplesmente Fernão. A cidade de Fernão é um município a 650 quilômetros, mais ou menos, da capital de São Paulo, e ela possui a expressiva população de 1.756 habitantes. E essa população varia de tempos em tempos, porque, obviamente, há óbitos vinda de pessoas para o município, mas no último censo do IBGE, constatou-se que tinha 1.756 habitantes. A cidade de Fernão, ela se dedicava, ao início do seu povoamento, à lavoura de café, ao cultivo de café. Havia uma grande fazenda na região que explorava o cultivo de café. Depois, esta fazenda foi dividida em sucessões e depois também se começou a praticar outros tipos de atividade agrícola e pecuária. Portanto, o fundamental da economia da cidade é a atividade agrícola e pecuária. Pois bem, a época em que esta atividade era pujante ali na cidade de Fernão, o trabalho agrícola e pecuário ele era extensivo. Ele contratava mão de obra em quantidade para que se fizesse o plantio e depois se fizesse a colheita dos produtos agrícolas que eram explorados na região. Isso fazia com que grande parte da população ativa, da população trabalhadora de Fernão, a cada plantio e a cada safra, eles se dedicavam a esses afazeres e, com isso, obtinham os meios, os ganhos para sobreviver durante o resto do ano. A atividade comercial, industrial, nesta região é pequena. O SEBRAE anota que há 46 pessoas trabalhando no comércio em Fernão. Ocorre que, com o mudar das legislações, veio o Estatuto do Trabalhador Urbano e equiparou o trabalhador urbano, ou do trabalhador rural, e equiparou o trabalhador rural ao trabalhador urbano, estendendo ao trabalhador rural os benefícios do trabalhador urbano. Isso fez com que aquelas pessoas que trabalhavam na lavoura e que moravam em colônias de fazenda da região fossem mandadas embora pelos proprietários destas fazendas. E mandadas embora foram morar na periferia da cidade, como acontece, aliás, com quase todas as cidades do interior do estado. Estas pessoas passaram a ser contratadas durante esses períodos de plantio e de colheita por tarefa, mas ainda assim trabalhavam. Contudo, com o avanço da tecnologia da agricultura e com a mecanização da agricultura, uma máquina passou a fazer o serviço de centenas de trabalhadores. E, portanto, o desemprego começou a crescer e se graçou, não só nesta cidade, como em todo o interior do estado de São Paulo. Eu li o voto do eminente desembargador, que está trazendo o seu voto divergente, e ele argumenta que o desemprego é algo comum no Brasil. Efetivamente é. É algo comum no Brasil, exatamente por conta dessas circunstâncias. O Brasil, da década de 60, 70, ele tinha 60% da sua população vivendo no campo e 40% nas cidades. Com isso que aconteceu com a vinda do Estatuto do Trabalhador da Terra, depois com a mecanização das lavouras, esta população que residia nestas fazendas, elas foram expulsas para a periferia das cidades e ficaram desempregadas. Eram pessoas, normalmente, de pouco preparo cultural, semi-analfabetas ou analfabetas.
e não puderam ser utilizadas em outras atividades laborativas, porque precisavam ser preparadas para estas novas atividades que estariam disponíveis para eles. Pois bem, em face desta situação, as prefeituras municipais, e não é só a Prefeitura de Fernão, as diversas prefeituras municipais do interior, e inclusive a Prefeitura da capital, e inclusive o governo da capital, aprovaram projetos de lei em que se dava o socorro a estas pessoas desempregadas para evitar esta situação de desemprego e até mesmo de inanição destas pessoas que se encontravam nesta situação. Pois bem, com a vinda da Constituição de 1988, estabeleceu-se nos seus primeiros artigos que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, um desses fundamentos seria a erradicação da pobreza. E, em face disto, foram estabelecidos dois tipos de benefícios. Um que já existia anteriormente, que era o benefício previdenciário, e o outro é o benefício assistencial, que é pago pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social, no seu artigo 23, ou melhor, antes, a Lei Orgânica da Previdência Social, da Organização Social, da Assistência, Lei Orgânica da Assistência Social, ela foi aprovada por iniciativa da Federação, da União. Por quê? Porque a Constituição estabelece que a iniciativa de lei que verse sobre a Previdência e a Assistência Social é de iniciativa da União. Mas isso foi atendido. A União fez aprovar a LOAS e a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social e a Lei Orgânica da Assistência Social. Estabeleceu-se nesta que nos interessa de perto, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que a assistência social ela é partilhada, é dever de todos, e assim tanto a União, como o Estado, como o município, podem estabelecer benefícios que visem a assistência social das pessoas necessitadas. O artigo 23 da LOAS estabelece uma possibilidade de benefício temporário. Este benefício temporário é pago para pessoas que estejam numa situação de vulnerabilidade. Esta situação de vulnerabilidade pode advir de determinadas situações outras, mas, em regra, advém esta situação de vulnerabilidade do desemprego, da impossibilidade dessas pessoas receberem algum salário, algum auxílio e etc. E então, com base nesse artigo 23, as prefeituras municipais, o próprio governo do Estado, a própria prefeitura da capital, têm feito aprovar leis que que dão a possibilidade de se outorgar a estas pessoas que estão nesta situação de vulnerabilidade pelo desemprego um benefício de prestação temporária. Este benefício de prestação temporária, em regra, é pago no valor de um salário mínimo e se estabelece como contraprestação deste benefício, porque é pago em face do desemprego, que as pessoas que o recebam, não podendo elas estar recebendo nenhuma outra contribuição de qualquer natureza e nem podendo estar inscritas no CadÚnico do governo federal, então, segundo estas leis, paga-se a estas pessoas um benefício de prestação temporária para combater os efeitos destes desempregos do trabalho. Mas uma vez me perguntaram, olha, se o interesse é dar um benefício de prestação continuada para
socorrer estas pessoas da situação de desemprego, por que exigir-se que elas prestem alguma atividade laborativa? Isto é muito simples. Estas pessoas estão desempregadas. O desemprego traz para o chefe de família, para as pessoas que têm que sustentar filhos, parentes, pais, ou mesmo que se autossustentar e que não encontram meios de fazê-lo, traz um profundo desgaste emocional. E estas pessoas querem ser socorridas através da oferta de um trabalho. Portanto, quando esta lei estabelece uma contraprestação de trabalho, ela está, em primeiro lugar, tentando atender à dignidade da pessoa humana. Estas pessoas não querem receber um óbolo, não querem receber uma esmola. Elas querem que lhe dê a oportunidade de trabalhar. E é lógico que, então, neste programa de trabalho temporário, que se faz para a prestação desse benefício de natureza temporária, se estabeleça essa contraprestação. Assim, estas pessoas, ao receberem o benefício, elas vão se sentir mais respeitadas. Não estão recebendo uma esmola, um óbolo social, mas estão se sentindo como pessoas que outra vez voltaram à atividade laborativa e com a força do seu trabalho estão recebendo alguma coisa. Mas isso não desnatura o benefício de prestação temporária como benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Isto não faz com que este contrato esteja em contrapartida com o artigo 37, 2 e 9 da Constituição Federal ou o seu replicante artigo 115, 2 e 10 da Carta Estadual. Por quê? Este artigo da Carta Estadual e o da Carta Federal, eles se referem à contratação de pessoas para integrar a administração pública. E não é esse o intento destas leis de trabalho temporário, dessas frentes de trabalho temporário. Não se contrata pessoas para integrar a administração pública. Vejam que estes artigos da Constituição Federal e Estadual estão naquele campo da organização do Estado. E não é a organização do Estado que se está cuidando ao se estabelecer essas leis. O que se está fazendo é prestar um benefício temporário assistencial em face de uma situação de vulnerabilidade dessas pessoas. Portanto, esta proibição da Constituição de contratar-se por tempo indeterminado, exigindo concurso público, não se aplica a esta situação. Esta é uma situação completamente diferente e que tem outros dispositivos constitucionais e legais que as regulamentam. Por isso, é incorreto dizer-se que, nestas circunstâncias, será necessário especificar qual é o interesse público do Estado ou do município. O interesse público do Estado e do município é aquele que está gravado na Constituição Federal. Tem a obrigação de combater a miséria. E ele o faz, neste sentido, prestando este benefício de assistência social. O que a Constituição Federal quer, no seu artigo 37, a Constituição Estadual quer, no seu artigo 115, é que em contratações temporárias se realizem precedidas de lei que identifique a situação de emergência que justifique esta contratação e que haja concurso público. Mas isso se destina para a contratação temporária de pessoas que vão substituir funcionários públicos. Normalmente, funcionários públicos capacitados, como professores, como médicos, como dentistas, como assistentes sociais, às vezes como bombeiros. Estas contratações temporárias, com base na Constituição Federal e na Constituição Estadual, dependem sim de concurso público
e elas se prestam às pessoas que dirigem. São pessoas que são capacitadas para prestar um concurso público e serem selecionadas. Mas os desempregados, em sua grande maioria, pessoas que são analfabetas ou semi-alfabetizadas, não podem ser submetidos a tais exigências. E não podem porque não estão sendo contratados para integrar cargos da administração pública, ainda que temporariamente. O que eles estão sendo é socorrido por um benefício de prestação temporária, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, que pressupõe esta prestação de benefício. Quando o município emite essas leis, não está invadindo a competência da União para legislar sobre assistência social ou sobre previdência social. Por quê? Porque o fazem nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, que organiza esta divisão de competências e atribuições para prestar-se a assistência social aos necessitados. A LOAS estabelece o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que é composto pela União, pelo Estado e pelos municípios, e até mesmo admite a participação conveniada de pessoas e de empresas e entidades públicas que sejam voltadas à assistência social. E quando se editam essas leis municipais, se faz isto nos termos da LOAS, que autoriza, é a lei orgânica que autoriza. E a lei orgânica foi de iniciativa da União, cumprindo o preceito constitucional que exigia que a União tomasse a iniciativa da legislação sobre previdência e assistência social. Portanto, senhores, é um grave equívoco a gente confundir as duas coisas. Tomar isto como contrato temporário de trabalho para funcionários públicos é um grave equívoco. Estas pessoas não vão integrar a administração pública. Estas pessoas estão sendo socorridas por conta dos entes públicos na forma da Constituição Federal. Não se contrata funcionário com a obrigação de assistir cursos de alfabetização ou assistir cursos outros que lhe deem um preparo para se lançarem ao mercado de trabalho. Isto não é função do Estado ao contratar funcionário público. Ele já contrata funcionário público com o devido preparo para exercer a função. E, por isso, exige-se deles concurso público para serem contratados. Mas aqui não há contratação de funcionários. Há outorga de um benefício de assistência social nos termos da Constituição, com amparo na Lei Orgânica da Assistência Social. E que, portanto, sendo um benefício temporário, dirigido a pessoas em situação de vulnerabilidade pelo desemprego, é plenamente possível e admissível, e eu digo mais, é obrigatório em face do dever constitucional que estabelece que as pessoas de direito público, União, Estado e município, devem concorrer para a erradicação da miséria. Portanto, senhores, eu peço desculpa por ter me estendido por tanto tempo, mas eu quero sustentar isto. Uma coisa é contratação temporária para a organização do Estado, substituindo funcionários públicos. Estes requer um concurso público e uma lei que estabeleça qual é a excepcionalidade que está motivando esta contratação. Esta situação é prestação de assistência social, nos termos do artigo 23 da LOAS, e que, portanto, procura socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade por um tempo determinado, porque se pretende treiná-las para devolvê-las ao mercado de trabalho, e por isto não há inconstitucionalidade alguma, data vênia, por conta da aprovação destas leis municipais. A desembargadora Luciana Bresciani tem um voto que ela vai declarar num caso da desembargadora Márcia Dalla Brea Baroni,
e ela menciona diversos julgados do Supremo Tribunal Federal que confirmam a constitucionalidade dessas leis. Eu menciono num voto meu um caso aqui de São Paulo, do município de Ilhabela, em que se foi entendido também como constitucional a legislação nesse sentido, por toda essa motivação. Por isso, senhores, eu gostaria que refletíssemos bastante a respeito do que vamos julgar, porque nós estamos tirando o último alento, a contribuição necessária, a dação de um benefício de assistência social para estas pessoas em estado de miserabilidade. Obrigado, senhor presidente. Desculpem todos os demais, e assim como voto, acompanhando o voto do digno relator. Muito obrigado. Com a palavra, o desembargador Carlos Monerá. Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Eu também apresentei voto convergente ao desembargador Damião Kogan nesse processo, e eu não vou me estender tanto, mas simplesmente fazer duas ponderações. Esse órgão especial ele tem evoluído nesse assunto. Há um ano atrás, quando aqui cheguei, a votação era praticamente unânime com relação ao posicionamento trazido pelo desembargador Campos Melo. Na última vez que julgamos isso, ficou por 13-12, sendo que precisou se aguardar numa nova sessão para que o colegiado fosse completo. Eu aponto apenas que um raciocínio de que são duas coisas completamente diferentes. Eu concordo com o desembargador Campos Melo de toda a necessidade para a contratação temporária, nesse sentido que é feito. Só que a natureza jurídica desse instituto me parece que não é contratação temporária, é assistencial. É um acordo assistencial feito entre a municipalidade e alguns desempregados. Olha, venham aqui, trabalhem 4 horas por semana e eu ainda vou te dar, primeiro, uma pequena bolsa, um auxílio, meio salário mínimo, 1 salário mínimo. E você ainda vai ter curso profissionalizante, ainda vai ter alfabetização. Ora, a natureza jurídica me parece que é completamente contrária. Uma coisa é a contratação temporária para professores, médicos, etc. Outra coisa é uma assistência, uma bolsa assistencial. Então, é nesse sentido, sem me alongar mais, que eu reitero o meu posicionamento, que eu tenho trazido sempre com insistência, peço até desculpas nesse sentido, no sentido de que deve ser julgado, nesse caso, conforme o relator parcialmente procedente. Muito obrigado. Matéria permanece em discussão. Tem a palavra o desembargador Décio Notaranja. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes integrantes do egrégio órgão especial, senhor procurador de justiça, senhores advogados. Não vou me estender. Minha posição aqui no órgão especial, no período que eu ocupei o biênio uma cadeira, é conhecida. Eu vou apenas fazer uma rápida intervenção. Se o problema é desemprego, e para resolver o problema do desemprego, nós precisamos criar empregos. A situação é de emprego e desemprego. Se é emprego, é matéria que é de competência da União Federal. A Constituição Federal, quando trata de contratação de pessoal pela administração, prevê 3 hipóteses no artigo 37. 37.2, 5º e 9º. Contratação para cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e contratação para função temporária de excepcional interesse da administração. Não existe outras formas de admissão de pessoal no serviço público em termos constitucionais que não seja uma dessas. Então, com todo o respeito, se o problema é assistencial, como diz o desembargador Figueiredo Gonçalves, crie-se um benefício e pague-se um benefício sem um vínculo.
Um município que tem, como disse o desembargador, 1.700 pessoas, tem muita dificuldade. Não deveria nem ser município com uma população tão pequena, tão ínfima, que não pudesse dar conta das obrigações que precisa a população. Então, senhor presidente, não vou me estender, o assunto é polêmico, eu sei que eu estou aqui transitoriamente ocupando o lugar do desembargador Renato Desinano, mais uma sessão, a outra ele vai voltar e o órgão vai se posicionar como de direito. Eu quero apenas ressalvar minha posição pessoal e dizer que eu acompanho a divergência, respeitado os entendimentos contrários, senhor presidente. Obrigado. Matéria em discussão. Eu pedi a todos uma maior brevidade possível, que nós temos ainda uma pauta longa. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os colegas, membros do Ministério Público, advogados e demais presentes. Serei extremamente breve. Apenas para reforçar, depois da excelente exposição do desembargador Figueiredo Gonçalves, com a devida vênia das posições em sentido contrário, que nós não estamos tratando de contratação temporária. A lei em exame prevê contraprestação, que não significa pagamento de salário, de meio salário mínimo por 4 horas diárias de trabalho, obrigação de participação em palestras, cursos de qualificação profissional ou alfabetização, em horário diverso da frente de trabalho, de acordo com o cronograma de treinamento ofertado pelo programa, sendo obrigatório demonstrar aproveitamento mínimo. Prevê duração de 6 meses com limitação do período de renovação. Não é contratação temporária. É assistencial? Sim, assistencial. Então, podemos dar uma bolsa, podemos dar cestas e não podemos tratar com dignidade e oferecer dignidade ao cidadão. Não me parece fazer sentido. E há, inclusive, previsão de que não podem ser destinados às atividades aqui. Previsão expressa: as atividades realizadas pelos bolsistas não devem substituir a mão de obra dos servidores públicos, nem tampouco a rotatividade da mão de obra, que seria as contratações eventuais. Então, eu acompanho com a devida vênia, senhor presidente, o nobre desembargador relator. Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Relator, procedência parcial, divergência, procedência. Eu sou o primeiro a votar, todos conhecem a minha posição, eu a mantenho, de modo que estou acompanhando a douta divergência. Como voto, eminente vice-presidente. Senhor presidente, com todo respeito à divergência, mas eu vou acompanhar o relator. Como voto, senhor corregedor. Mantendo a coerência com os posicionamentos anteriores, a discussão é muito conhecida, com o relator. Desculpa, eu não entendi. Relator. Relator. Desembargador Decano. Com a divergência do doutor Campos Melo. Desembargador Vico Manhas. Com a divergência. Desembargador Ademir Benedito. Também com a divergência, com a devida vênia. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com a divergência. Desembargador Matheus Fontes. Também peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente. Desembargador Haroldo Viotti. Em data vênia com a divergência. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com o relator. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, com a divergência. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Data vênia com a divergência. Desembargador Jarbas Gomes. Divergência, data vênia. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com a divergência, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, neste caso a lei estipula critérios de natureza socioeconômica, de modo que prepondera o caráter assistencial da lei, razão pela qual, com todo respeito à divergência, eu acompanho o relator. Desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, neste caso estou acompanhando o eminente relator. Desembargador Afonso Faro Júnior. Data vênia com a divergência.
Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com devido respeito, eu voto com o relator, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente a presente ação, com modulação de 120 dias contados do presente julgamento, considerados irrepetíveis os valores percebidos de boa-fé. Relator designado, eminente desembargador Campos Melo, declaram desembargador relator sorteado. Quem mais declara? Desembargadores Figueiredo Gonçalves e Carlos Monerá. Alguém mais? Assim fica decidido. O score foi de 15-10. Próximo item é o número 56 de ordem, também direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Campos Melo, com voto 84.179. Esse feito foi adiado na sessão passada por indicação de vista dos desembargadores Noivo Campos e Haroldo Viotti. Como não houve prolação de voto, tem a palavra o eminente relator. Senhor presidente, eu gostaria de publicamente aqui estender a mão à palmatória, porque eu fiquei integralmente convencido pelos fundamentos que foram apresentados no voto do desembargador Haroldo Viotti. Eu só tive contato com esse voto no dia de ontem, então eu não tive nem como reformular o meu voto, mas eu quero aderir ao voto do eminente desembargador Haroldo Viotti e solicitar a Vossa Excelência, caso prevaleça esse entendimento, que ele fique designado relator, porque senão seria uma apropriação indébita do relator sorteado e eu não quero perpetrá-la. Mas eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente desembargador Haroldo Viotti para julgar procedente a demanda. Pois não. Matéria em discussão. Indago ao desembargador Haroldo Viotti se concorda em permanecer com a relatoria. Sim. Ótimo. Então, a unanimidade de votos julgaram procedente a presente ação. Relator designado, desembargador Haroldo Viotti. Alguém pretende fazer declaração? Não. Então, assim fica decidido. Próximo é o item 57 de ordem, também direta de inconstitucionalidade, em que é relatora a desembargadora Márcia Dalladea Baroni, com o voto 36.563. Feito adiado na sessão passada a pedido da desembargadora Luciana Bresciani. Como não teve início ainda o julgamento, tem a palavra a desembargadora relatora Márcia Dalladea Baroni. Senhor presidente, boa tarde a todos, todos os colegas que estão aqui, Ministério Público, nossos funcionários. Senhor presidente, a matéria é bastante coincidente com o 55 da pauta. Eu estou julgando procedente a ação para reconhecer a inconstitucionalidade de todos os artigos e incisos invocados nesta ação direta, incluindo a parte relativa à frente de trabalho. Enquanto me parece que a divergência que foi encaminhada gentilmente pela desembargadora Luciana Bresciani exclui essa matéria relativa ao benefício da frente de trabalho e parece ser coincidente em relação aos demais itens, do desembargador Monerá também, não é? Então, esse é o meu voto, senhor presidente, é assim que tenho votado nessa matéria e não me parece que tenha diferença. Existe aqui um indício de previsão de contratação temporária também para situações em que há faltas, em que há afastamentos, e ao meu ver, essas são atribuições ordinárias e que devem já ser previstas pela administração e não
com excepcionalidade genericamente que esses dispositivos prevê. Então, esse é meu voto, senhor presidente, julgando procedente a ação. Pois não. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Eu ouso divergir, sempre bem lançado o voto da eminente desembargadora relatora. Meu voto, eu acabo tendo que estabelecer realmente a diferenciação entre contratação temporária e essa frente de trabalho que tem natureza assistencial. A contratação temporária hoje reclama previsão em lei local. Né? Antes nós considerávamos isso, e isso era fiscalizado dependendo do atendimento dos princípios e normas que regem a administração pública, e daí porque essas normas têm que ser bastante claras a respeito das possibilidades de enquadramento. Nesse caso, a previsão de hipóteses de demissão ou pedido de exoneração que causem um desfalque, uma licença muito prolongada, e aí essa contratação temporária, o limite em que ela pode ser admitida. Eu conheço e respeito o entendimento bastante restritivo desse escolhendo o órgão especial a respeito dessa questão da contratação temporária, mas eu não tenho condições no momento de alterar e simplesmente fazer uma ressalva do meu entendimento pessoal, considerando os reiterados julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal, exatamente na linha do que eu entendo e verifico na doutrina administrativista e constitucionalista a respeito da matéria. Refiro reclamações julgadas no Colendo Supremo Tribunal Federal, também julgamentos em sede de recurso extraordinário, e me parece que a previsão da lei local atende todos os parâmetros fixados. Transcrevo farta jurisprudência e também doutrina a respeito do caso, e cito um precedente recente, desde escolhendo o órgão especial, acórdão da relatoria do ilustre desembargador Nuevo Campos, e destaco apenas um trecho: contratação de servidores por tempo determinado para substituir servidores efetivos por motivo de licença ou afastamento, possibilidade de contratação de servidores temporários destinados a suprir situações imprevisíveis, das quais decorre insuficiente número de servidores públicos para execução de atividades permanentes da administração, existência de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza permanente do serviço, a demandar a atuação constante do Estado em certa seara, não impede a contratação temporária, mas sim a inexistência de situação excepcional, emergencial ou transitória de notório interesse público que justifique a exceção à regra do concurso público. Constitucionalidade da norma nesse aspecto. Julgado de agosto de 2024, a unanimidade por escolhendo o órgão especial. Na esteira dos precedentes que antes referi do Colendo Supremo Tribunal Federal e do entendimento que eu tenho sobre a matéria. Em relação ao programa Frente de Trabalho, embora a matéria seja controvertida desse escolhendo o órgão especial, vimos um recente julgamento, eu saliento uma vez mais que essa lei, a lei local, realmente atende todos os parâmetros que podem distanciar a atividade assistencial da contratação emergencial ou de qualquer outro tipo de contratação do sentido público, visando especificamente não só fornecer a cesta básica, que isso aparentemente todos admitem que pode ser fornecido, mas sim nos termos da LOAS, referida pelo nobre desembargador Figueiredo Gonçalves, prevendo exatamente o tempo de desemprego, a necessidade de requalificação ou mesmo de qualificação, a idade, o
o valor máximo de renda familiar até 2 salários mínimos, não se admitindo mais de um beneficiário por núcleo familiar, e assim por diante. E um programa que objetiva a qualificação profissional e estipula várias hipóteses para a desvinculação do beneficiado pela contratação temporária. Colaciono os julgados, relatoria do ministro Fux, relatoria do ministro Barroso, Alexandre de Moraes, ministro Toffoli e outros tantos, exatamente nessa linha, destacando, inclusive e expressamente, a lei impugnada na realidade não regulamenta a contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedido no âmbito de um programa que tem cunho pedagógico. Daí porque, e nesses limites, divirjo em parte do voto da eminente desembargadora relatora, senhor presidente. Vossa Excelência, então, propõe a improcedência, isso? Sim. E a relatora a procedência. Parece que há um voto intermediário do desembargador Carlos Monerá. Improcedência, na realidade, em parte, porque... Em parte, improcedente em relação ao artigo 128.4 e a integralidade das leis 1564, 1634 e 1676. Exatamente. Como está o dispositivo de Vossa Excelência. Desembargador Carlos Monerá. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o resultado do número de pauta 55, fico vencido no meu voto e declaro, porque a minha divergência é relativa à frente de trabalho e ainda mais restritiva do que a ponderada pela desembargadora Luciana. Como já houve essa votação de 15 a 10, eu simplesmente quero declarar meu voto. Eu indago aos eminentes pares se repetimos a votação do item anterior ou se alguém pretende se manifestar e votar de maneira diversa. Então, repetindo a votação anterior, por maioria de votos, julgaram procedente a presente ação, nos termos do voto da eminente relatora. Declaram votos a desembargadora Luciana Bresciani e desembargador Carlos Monerá. Assim fica decidido. Vamos ao primeiro destaque, é o número 22 de ordem, em que é relator o desembargador Vico Manhas, com voto 47.719. É também ação direta de inconstitucionalidade e tem a palavra o nobre relator. Pois não, senhor presidente, obrigado. É uma ação direta de inconstitucionalidade que impugna as expressões diretor de gestão educacional, diretor-geral do CAAPEL e vice-gestor escolar, contidas em duas leis municipais aqui de Lorena. Eu estou julgando a ação procedente, firmando, com base no posicionamento que me parece até agora firmado aqui neste órgão especial, que houve a criação de funções de confiança com atribuições, na verdade, técnicas, administrativas e burocráticas. Além disso, cargos de carreira do magistério não podem ser de livre nomeação e exoneração, né? Deve-se seguir a lei de diretrizes e bases da execução, nos termos do artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. É assim como o voto, senhor presidente, já antecipando que a doutora Luciana apresentou uma divergência em que ela cita decisões recentíssimas do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao que vem sendo decidido aqui pelo órgão especial, mas eu apenas ressalto que não se tratam ainda de decisões definitivas na esfera do Supremo. É assim como o voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, com a devida vênia do sempre bem lançado voto do eminente culto desembargador relator, eu ouso divergir,
Na realidade, nós estamos diante de funções de confiança do quadro de suporte pedagógico do município de Lorena, diretor de gestão educacional, diretor-geral da CAAPEL e vice-gestor escolar. As atribuições e requisitos dos postos, todos dirigidos a servidores admitidos por concurso público, integrantes do quadro da educação do município, constam de forma minudente da lei. O vice-gestor escolar tem que ter licenciatura plena em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação lato sensu específica na área da educação em gestão escolar e ter experiência do mínimo de 5 anos de docência na rede municipal de Lorena. Semelhante aos dos demais, vou mais com algumas especificidades no que diz respeito à atribuição de cada um, a subitens dos requisitos e das atividades realmente de chefia, gestão e assessoramento ao prefeito dentro da questão pedagógica, que é uma das atividades mais importantes do município. É uma longa previsão, nós temos 3 laudas só com os requisitos de cada órgão. De início, eu considero impositiva a nova análise, inclusive à luz da orientação de recentes julgados da Suprema Corte, concluindo pela validade das funções de confiança, não cargos em comissão, funções de confiança atribuídas aos integrantes do magistério que desempenham tarefas de direção, chefia e assessoramento, como no caso. Tal como ocorre, vamos dizer, com os diversos diretores nos quadros do Tribunal, do Ministério Público e outros quadros, que são nomeados a partir de funcionários admitidos em concurso com perfil adequado para aquelas funções. Não começam como chefes, em última análise, não prestam concurso para chefia. A Suprema Corte julgou procedente pedido de suspensão de liminar formado pelo prefeito de Itupeva, em face de memorando acordo proferido por este colendo órgão especial, justamente com leis que instituíram essas funções de confiança de coordenador escolar, gestor escolar, vice-gestor escolar e supervisor escolar. Venerando a decisão está emendada nos termos aqui que eu coloco, e, na realidade, o que se reconhece nos julgados é que diz respeito à tese fixada no tema 1010 de repercussão geral. Consta, a tese fixada para o tema 1010 de repercussão geral parece ter sido aplicada de forma incorreta no caso. A análise das normas invalidadas revela que os ocupantes das funções de confiança desempenham tarefas de direção, chefia ou assessoramento descritas na legislação local com grau suficiente de clareza. Há inúmeros outros precedentes, quer em reclamação, quer em sede de recurso extraordinário. Então, são acórdãos da relatoria do presidente Barroso, dentre outros. Daí porque, tentando resumir bastante meu voto, senhor presidente, eu, pelo meu voto, julgo a ação improcedente, divergindo com a devida vênia do sempre bem lançado voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado. A eminente desembargadora Luciana Bresciani abre divergência pela improcedência. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Sou o primeiro a votar, vou manter a coerência daquilo que venho julgando. Estou acompanhando o eminente relator. Como voto, senhor vice-presidente? Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator com a devida vênia. Como voto, senhor corregedor? Com o relator. Como voto, senhor decano? Com o relator. Desembargador Damião Koga? O relator. Desembargador Ademir Benedito? Também com o relator com a devida vênia. Desembargador Campos Melo? Data vênia com o relator. Desembargador Viana Cotrim? Data vênia com o relator. Desembargador Fábio Gouveia? Data vênia com o relator. Desembargador Matheus Fontes? Com o eminente relator.
Desembargador Haroldo Viotti. Fiquei com o relator, data vênia. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Acompanha a divergência, senhor presidente. Desembargador Gomes Varjão. Acompanho o senhor relator, com a devida vênia. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Com o relator, data vênia. Desembargador Jarbas Gomes. Relator, senhor presidente. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Com todo respeito, com o relator, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, embora eu tenha votos em sentido contrário, eu estou votando aqui com a divergência. Desculpe, eu não entendi. Divergência. Divergência. Desembargador Carlos Monerá. Senhor presidente, eu já votei com o relator algumas vezes, mas agora a desembargadora Luciana Bresciani me convenceu a respeito do acerto da divergência. Estou acompanhando a divergência, data vênia. Pois não. Desembargador Afonso Faro Júnior. Respeitosamente, com o relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com o relator, senhor presidente. E desembargador Décio Notaranja. Com o relator, data vênia, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram a ação procedente nos termos do voto do eminente relator. Score 20-5. Próximo item é o número 30 de ordem, também direta de inconstitucionalidade. Relator, eminente desembargador Luiz Fernando Nishi, com o voto 38.355 e tem a palavra. Número 30 de ordem. Senhor presidente, cuida-se de uma ação de inconstitucionalidade, de lei municipal de Salto, que dispõe sobre a instalação e utilização de equipamentos de som nas portas das lojas de comércio. Competência legislativa concorrente para a tutela do direito à saúde dos munícipes e do meio ambiente urbano. Controle dos níveis de ruídos emitidos por equipamentos de som, que constitui atividade inerente ao exercício do poder de polícia administrativa e integra a atividade fiscalizatória do ente municipal, a quem cabe verificar o cumprimento das normas ambientais e posturas municipais. A ausência de interferência sobre matérias de iniciativa privativa do poder executivos que envolvam definições de funções, organização, gasto, funcionamento, estrutura, planejamento. Eu entendo aqui no caso, julgado segundo o tema 917 do STF, vício de iniciativa inexistente. Todavia, com relação ao disposto no artigo 7, eu já encaminhei o teor do meu voto para todos, eu já sei da parcial divergência da eminente desembargadora Luciana Bresciani. É só com relação a esse artigo 7 que eu entendo que essa questão, uma interpretação um pouco diferente do que se coloca pela eminente desembargadora Luciana Bresciani. Então, eu já passo apenas a defender o meu posicionamento em relação a esse artigo 7, que determina ao Poder Executivo faça publicidade institucional a respeito das posturas adotadas na lei e providencie a colocação de cartazes e placas, advertências em locais que entender convenientes. No tocante a esse artigo, verifica-se que a intervenção em atos de gestão, já que o Legislativo pretende criar uma política pública de informação e definir a maneira como a administração deverá lidar com o cumprimento das posturas ali estabelecidas. Assim fazendo, eu entendo que extrapola as atribuições constitucionais, eminentemente normativa e interfere indevidamente na organização. A imposição de obrigações à administração pela via legislativa implica invasão de atribuição do Poder Executivo e fere o princípio da separação de poderes. Nesse caso, então, a minha divergência está restrita a isso, a divergência da desembargadora Luciana Bresciani, e com relação a isso, eu, pelo meu voto,
estou julgando parcialmente procedente a apresentação direta em constitucionalidade, tão somente para declarar essa pecha em relação ao artigo 7º da Lei 4.069 de 2023. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência parcial, reconhecendo-se a inconstitucionalidade somente do artigo 7º. Indicou vista a eminente desembargadora Luciana Bresciani, que tem a palavra. Senhor presidente, com a devida vênia do excelente voto do eminente desembargador relator, eu tenho que a divulgação das posturas, tal como sustentado pelo Ministério Público, em seu parecer, que a divulgação das posturas administrativas relativas à poluição sonora nos espaços públicos é matéria de inegável interesse dos munícipes e dos próprios comerciantes, traduzindo um reflexo do direito à informação e do princípio da publicidade, em última análise, como asseverado pela digna Procuradoria-Geral de Justiça ao opinar pela improcedência do pedido da proteção e defesa da saúde e do bem-estar dos cidadãos. Destaco precedentes, inclusive recentes, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de reclamação, determinando o novo exame de recurso extraordinário, sustentando, relatoria do ministro Zanin, a lei limitou-se a instituir e disciplinar a obrigação que visava promover a proteção das crianças e adolescentes daquela municipalidade, em consonância com o disposto na Constituição Federal, sem qualquer violação ao princípio da separação de poderes, não tratando da estrutura e atribuição de órgãos da administração pública, nem do regime jurídico dos servidores públicos, razão pela qual não houve usurpação de competência do chefe do Poder Executivo. Entendo que a mesma linha de raciocínio é aplicável à publicidade institucional a ser realizada pelo Executivo, obrigação que, além de possuir finalidade idêntica à de fixação de placas informativas, não altera regime jurídico dos servidores e tampouco modifica atribuições de órgãos. Raciocínio diverso com a devida vênia conflita diretamente com o tema da tese, com a tese fixada no tema 917 de repercussão geral. Em última análise, nós estamos, mais uma vez, diante de um tema de observância obrigatória e o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, tem delimitado como deve ser interpretado esse tema. Não é incomum essa fixação. Essa fixação, por exemplo, é obrigatória no que diz respeito às questões atinentes ao consumidor. Todos devem conhecer a lei? Sim, todos devem conhecer a lei, mas não é certo, não é o mesmo certo dizer, ninguém pode se eximir de uma obrigação por não conhecer a lei. Não é o mesmo raciocínio que devemos ter no sentido de que toda a população conhece seus direitos. Para que possam bem exercer os seus direitos, eles têm que ter acesso, o cidadão tem que ter acesso a essa informação. Daí porque acolho integralmente o parecer ministerial e divirjo em parte do voto do ilustre relator para julgar improcedente o pedido na integralidade. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani vai na linha da improcedência total da ação. Matéria em discussão. Vou colher os votos. Procedência parcial com o relator e improcedência desembargadora Luciana Bresciani. Com todas as vênias, eu estou acompanhando o eminente relator e indago como voto o senhor vice-presidente. Senhor presidente, também com todo respeito, com o relator. Como voto o senhor corregedor. Toda vênia com o relator. Como voto o senhor decano. Com todas as vênias com o relator. Desembargador Damião Koga. Data vênia com o relator. Desembargador Vico Manhas. O relator. Desembargador Ademir Benedito. Também com o relator. Desembargador Campos Melo. Data vênia com o relator. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com o relator. Desembargador Matheus Fontes. Do mesmo modo, voto com o relator. Desembargador Haroldo Viotti. Respeitosamente com o relator. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Data vênia com a divergência. Desembargador Gomes Varjão. Data vênia com o relator. Desembargador Jarbas Gomes. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni.
Desembargadora Silvia Rocha. Respeitosamente com o relator, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Divergência, senhor presidente. Desembargador Carlos Monerato. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Data vênia com o relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Data vênia com o relator, senhor. E desembargador Décio Notarangeli. Com o relator, senhor presidente, com a devida vênia. Por maioria de votos, julgaram parcialmente procedente a presente ação. Nos termos do voto do eminente relator, declara voto a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Score novamente 20-5. Próximo item da pauta é o número 61 de ordem, também direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Fábio Gouveia, com voto 51.979, e tem a palavra. Senhor presidente, essa ação direta de inconstitucionalidade, a desembargadora Luciana apresentou uma divergência parcial e eu não tive tempo de conversar com Sua Excelência, mas eu estou aderindo também a essa divergência parcial. Então, agora aqui, salvo engano, só resta saber quem vai ficar com o acordo. Se bem entendi, Vossa Excelência está aderindo à divergência, é isso? É, uma divergência parcial, eu estou aderindo e eu fico com o acordo, então, senhor. Eu indago ao plenário se todos estão de acordo, se alguém discorda. Eu confesso que eu estava acompanhando o relator. Eu vou indicar a vista, senhor presidente. Eu vou indicar a vista. Então, retirar de pauta por indicação de vista do presidente. Próximo item da pauta é o 62 de ordem, direta de inconstitucionalidade, em que é relatora a desembargadora Silvia Rocha, com voto 37.171. Tem a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, cumprimento a todos. É a ação direta de inconstitucionalidade da Lei 6.513, de 24, do município de Catanduva, que trata da distribuição de protetores solares a servidores da Prefeitura. Alegação de vício de iniciativa e de afronta aos artigos 5º, 25, 47, incisos 2, 14, 19A, 144 e 176.1 da Constituição do Estado de São Paulo e 22.1 da Constituição Federal e ao artigo 113 da DCT, além de ofensa a dispositivos da Lei Orgânica de Catanduva e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eventual incompatibilidade entre a lei impugnada e a Lei Orgânica do município e a Lei de Responsabilidade Fiscal não releva para os fins deste processo, porque, como o colém do órgão especial já decidiu, o parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais. Não há ofensa aos artigos 25 e 176.1 da Constituição do Estado, porque a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica impede tão somente a execução da lei no mesmo exercício financeiro. Não há usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, porque a lei questionada trata de benefício integrante do regime jurídico dos servidores públicos municipais, que, conforme a Lei Complementar Municipal número 31 de 96, é único estatutário e não de direito dos trabalhadores em geral. Vício formal. A lei impugnada criou o benefício que passou a integrar o regime jurídico dos servidores da Prefeitura Municipal e impôs novas atribuições a um ou mais órgãos da administração. Matérias da competência privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 24, parágrafo 2º, 2 e 4 da Constituição do Estado. Segundo a tese de repercussão geral 917, lei que trata da estrutura ou das atribuições de órgãos da administração ou ainda do regime jurídico de servidores, usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo. Infração também do artigo 4711 da Carta Estadual.
As ações de controle abstrato de constitucionalidade têm causa de pedido aberta e permitem o reconhecimento de inconstitucionalidade sob prisma ou por fundamento diverso do invocado pelo autor. Vício material, também há, sob meu ponto de vista, o fornecimento de protetores solares a servidores públicos é atividade típica da administração, conforme precedentes deste colendo órgão especial. Além em apreço, longe de apenas concretizar direito social, impõe obrigação específica ao Poder Executivo e disciplina concretamente o modo como ele deve agir, o que não se admite, conflito com os artigos 5º caput e 47, 2, 14 e 19A, aplicáveis ao caso, por força do artigo 144, todos da Constituição Paulista. Não altera o resultado do julgamento a informação da Seção de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Catanduva de que o município já adquire anualmente protetores solares para servidores que trabalham expostos ao sol, com fator de proteção até maior do que especifica a lei, posto que o fornecimento voluntário de loções de proteção solar pela Prefeitura em quantidade e periodicidade não esclarecidas, que poderia ser suspenso ou alterado a qualquer momento, não se equipara ao seu fornecimento obrigatório a todos os servidores do Poder Executivo em tais condições, nos moldes da lei impugnada. O que antes era mera liberalidade, com a lei se tornou imperativo, resvalando no regime jurídico dos servidores na organização da administração municipal. Vício formal, lei que cria despesa obrigatória sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, violação do artigo 113 do ADCT. Neste caso, a lei cria despesa continuada que não se insere no âmbito da discricionariedade do administrador municipal, sem ter havido estimativa de impacto orçamentário e financeiro que era obrigatório. Tal conclusão não se altera pelo fato de a Prefeitura já adquirir, repito, protetores solares para servidores expostos, desde que a Seção de Medicina e Segurança do Trabalho passou a contar com profissionais legalmente habilitados, conforme consta de folhas 23, e pelo que os protetores previstos na lei terem fator de proteção inferior ao daqueles. A despesa com a aquisição dos protetores, que antes era facultativa, repito, agora por força de lei, tornou-se obrigatória, nada indicando que se trate de despesa irrisória ou irrelevante. Considera-se irrelevante despesa anual de até R$ 59.906,02. A redação do artigo 2º da lei fica a critério do Poder Público Municipal e, respeitadas as previsões orçamentárias e financeiras, definir as despesas decorrentes da lei. Para completar, a redação não induz a conclusão diversa, já que a discricionariedade por ele conferida não muda o caráter cogente da despesa. Há, portanto, também, sob esse prisma, vício de inconstitucionalidade. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, é a tese de repercussão geral, número 484. Eu recebi voto divergente, sempre muito bem fundamentado, da eminente desembargadora Luciana Bresciani, mas, pelas razões que expus, e mais pelo que consta do voto, eu estou julgando não me convenci do contrário, portanto, estou julgando o pedido procedente, senhor presidente, esse é o voto. Muito obrigado, eminente relatora, propõe a procedência do pedido. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu ouso divergir do excelente voto da eminente desembargadora relatora. É uma lei que prevê fornecimento de protetores solares aos funcionários municipais que trabalham expostos ao sol. Inicialmente, tendo em vista a tese firmada no tema 917, repercussão geral, e o fato de que o cuidado com a saúde é competência material comum dos entes federados e sua defesa constitui competência legislativa concorrente, sendo dever do poder público garanti-la a todos, por diversas vezes escolhendo órgão especial, posicionei-me no sentido da constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar, que, em última análise, representam densificação desse direito social
emanado da Carta da República, sem interferência na independência do Poder Executivo. Na espécie, entendo que a mesma ótica deve ser adotada, porque não se trata de inovação no regime jurídico dos servidores, mas primariamente de medida atinente a direito social em questão, ainda que de forma delimitada a um grupo específico de destinatários, exatamente aqueles servidores que, por força da sua função, da prestação do serviço público municipal, trabalham expostos ao sol. Considerando que o fornecimento de filtros solares visa tão somente proteger a saúde do servidor público, habitualmente exposto ao sol, em meu sentido, o exame de constitucionalidade do diploma cataduvense deve se dar à luz da concretização do direito constitucional de marcada relevância. Nesse sentido, reporto-me à ADI, cujo número aqui refiro, na qual fiquei vencida a respeito da constitucionalidade parcial da lei do município de São José do Rio Preto, sempre com a devida vênia de posicionamentos em sentido contrário, instituidora de prevenção de doenças ocupacionais do educador e demais profissionais da educação da rede municipal de ensino, ou seja, igualmente tratava da proteção à saúde dos servidores públicos. O colendo do Supremo Tribunal Federal, ao acolher reclamação apresentada pelo parquê contra venerando acórdão proferido pela colenda da Câmara Especial de Presidentes, confirmando negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sinalizou o descompasso do entendimento com o tema 917 de repercussão geral, exatamente este em questão. Eu transcrevo a ementa do julgado em meu voto, destacando apenas um parágrafo, a ementa é longa. A Lei 14.374 de 2023 do município de São José do Rio Preto não usurpou competência do Poder Executivo no que diz respeito à instituição de política pública de promoção à saúde dos educadores municipais. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme de que não há ofensa à separação dos poderes e a lei de iniciativa parlamentar busca apenas a concretização de princípios constitucionais. Destacou o descumprimento do tema 917 antes referido. Já do ponto de vista fático, a obrigação de disponibilização de filtros solares não se diferencia, por exemplo, do dever de fornecer absorventes higiênicos às mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que foi reconhecido por este colendo órgão especial. Não bastasse a própria obrigação tratada, de menor repercussão do que a que deu origem ao tema 917 de repercussão geral. Portanto, com a devida vênia, salientando ainda a legislação federal e legislação estadual que prevêem a campanha nacional e estadual de prevenção da exposição indevida ao sol, com medidas para implementar e facilitar o acesso do cidadão ao protetor, bloqueador solar, principalmente aqueles expostos em virtude das próprias funções laborais. Assim, temos, inclusive, uma lei estadual de iniciativa parlamentar que institui a política estadual de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no trabalho. Então, com a devida vênia, eu ouso divergir do voto da eminente desembargadora relatora para julgar improcedente a ação, senhor presidente. Muito obrigado, eminente desembargadora Luciana Bresciani. Abre a divergência, propondo a improcedência da ação. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Respeitosamente, eu estou acompanhando a eminente relatora. Como voto, senhor vice-presidente? Senhor presidente, com todo respeito, com a divergência. Como voto, senhor corregedor? Data vênia com a relatora. Como voto, senhor decano? Com a relatora. Desembargador Damião Koga. Data vênia com a relatora. Desembargador Vico Manhas. Com a relatora. Desembargador Ademir Benedito. Também com a relatora. Desembargador Campos Melo. Data vênia com a relatora. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a relatora. Desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com a relatora. Desembargador Matheus Fontes. Também com a relatora. Desembargador Haroldo Viotti. Com
correlatora, Data Vênia. Desembargador Ricardo Dipp. Data Vênia, correlator. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, com a senhora relatora. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Data Vênia com a relatora, senhor presidente. Desembargador Jarbas Gomes. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Com a relatora, senhor presidente. Desembargador Carlos Monerá. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Respeitosamente com a relatora. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente com a relatora, senhor presidente. E desembargador Décio Notarangela. Com a eminente relatora, senhor presidente, com a devida vênia. Eu só indago, desculpe, eu não anotei corretamente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Com a relatora. Relatora, obrigado. Proclamando o resultado, por maioria de votos, julgaram procedente a ação nos termos do voto da eminente relatora, score 21-4. Cumprimentando os eminentes desembargadores e desembargadoras, aos nossos queridos servidores, ao Procurador de Justiça, Dr. José Vicente de Pierro, e a todos aqueles que acorrem a esse recinto, não havendo mais pedidos de destaque ou sobras a serem decididas, declaro encerrada a presente sessão